Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui, professor Mário Vitor, e nessa aula de geografia falaremos sobre o quão é desigual o mundo. As desigualdades e os desenvolvimentos no mundo. Por que somos tão diferentes? Por que alguns países são mais ricos e desenvolvidos do que outros? O que explicaria isso? Será que tem uma relação histórica por trás disso? Para entender, por exemplo, por que os países da Europa Ocidental são tão mais desenvolvidos do que os países do continente africano? Vamos parar para pensar por que isso acontece? Por que é tão desigual? E aí nós não falaremos sobre uma relação da desigualdade em si, porque tudo bem, ninguém é igual a ninguém, os países realmente não são iguais. Mas a questão é por que o tamanho da disparidade dessas desigualdades? Por que a desigualdade é tão latente entre uns países e outros, entre umas regiões e outras? Por que será? O que vocês pensam? O que vocês acham sobre esse assunto dentro da geografia? Se nunca pararam para pensar nisso, essa é a aula. E aí, o que vocês pensam? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha lá. Então, a nossa aulinha hoje é sobre o desenvolvimento no mundo e as desigualdades entre os países, entre as regiões. Pessoal, quando a gente fala de desigualdade, a gente tem que pensar que quem produz riqueza ou quem não produz determinado tipo de riqueza são as sociedades. E aí as sociedades, elas tendem a ser ou mais fortes ou mais vulneráveis, dependendo das características que acompanham essa sociedade. Características como a educação, como a saúde, como a moradia, renda, emprego. Então, por exemplo, quando a gente está falando de sociedade e desigualdade, a gente tem que pensar na educação. Será que o acesso às escolas, às universidades, lá na França, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, será que o acesso à educação lá é maior e melhor do que, por exemplo, países do continente africano, países aqui da América do Sul, do que a Venezuela, do que a Bolívia, do que o próprio Brasil? É igualzinho, será? O acesso à educação, a oportunidade de crescimento, será que ela vai ser igual? Vamos pensar na saúde. Será que enquanto eu estou tendo essa conversa com vocês, estou gravando esse material para vocês, alguém está em algum hospital aqui no Brasil esperando por atendimento médico? E vamos pensar que esse hospital seja público. Será que esse hospital público vai oferecer o mesmo acesso de atendimento do que um país, por exemplo, da Europa? Será que noticiários como pacientes morrendo nas filas dos hospitais, por exemplo, será que essa notícia, será que isso é recorrente também em países lá do continente europeu? O que vocês acham? A moradia. Será que a moradia aqui no Brasil, a falta de moradia no Brasil, a população que vive na rua, e vamos pensar aqui na Bolívia, Venezuela, Peru, Chile, Colômbia, os países da América do Sul, será que essa população, essa camada de população que mora na rua, será que a quantidade de pessoas que não têm acesso a uma habitação, será que a proporção seria igualzinho também lá nesses países de primeiro mundo, do que chamamos de primeiro mundo? O que vocês acham? A renda, o emprego, o trabalho, o salário justo. Será que o que é pago por um trabalhador aqui no Brasil, ou na Venezuela, ou na Argentina, ou na Bolívia, será que o salário ele é digno? Ele serve para que as pessoas tenham um mínimo de sobrevivência, alimentação, lazer? Será que esses trabalhadores possuem esse poder de consumo que nem os trabalhadores, por exemplo, desses países europeus? O que vocês pensam sobre isso?
Então, olha aí que análise que a gente vai debruçar ao longo dessa videoaula aqui, né? Então, assim, a desigualdade social. Quando a gente pensa, então, na sociedade, a gente tem que pensar nas características que fazem essa sociedade existir. Educação, saúde, moradia, renda, etc. Então, pensando nisso, vamos começar a entender como é que funciona essas desigualdades, ok? Poder de compra. Isso aqui, pessoal, é muito sério. O que é o poder de compra? É eu ter o meu salário e desse salário eu tirar uma parte dele para pagar meu aluguel ou financiar, ali pagar uma prestação de um financiamento da minha moradia própria. É pegar parte desse salário e eu investir na minha alimentação. Eu tenho que comer carboidratos, proteínas, verduras, legumes, ter uma alimentação digna, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo, aos finais de semana, garantir, proporcionar um lazer mínimo que seja para minha família? Eu consigo levá-los ao cinema, consigo levar ao teatro, consigo fazer ir no parque, consigo fazer uma programação todo final de semana, proporcionar um lazer? Será que eu consigo comprar uma roupa bacana que eu possa passear ou que eu possa trabalhar, um calçado que seja apropriado para as minhas para as minhas atividades do dia a dia? Então, será que meu dinheiro, meu salário, consegue comprar esse tipo de coisa? Ou será que falta? E aí, vamos pensar nisso. O poder de compra. Esse poder de compra, ele está muito associado com o valor das moedas entre os países. Como assim, professor? Se eu pegar, por exemplo, R$ 5, R$ 10, se eu pegar R$ 10, o que eu consigo comprar com R$ 10 numa padaria, no mercado? Se eu pegar esses 10 agora botar 10 euros, o que eu conseguiria comprar com 10 euros no mercado, numa padaria, lá na Europa? Olha aí. Será que esse poder de compra meu em real vai diminuir ou vai aumentar comparado lá na Europa? O que vocês acham? Então a gente observa que tem uma grande diferença econômica, né? Em relação ao poder de compra, ao poder de consumo relacionado ao que cada trabalhador ganha. E aí foi desenvolvido, pessoal, por um cientista político, um italiano, chamado Gini, é o nome dele, e ele criou um índice, um coeficiente. E esse índice, conhecido como índice Gini, ele vai medir o nível de desigualdade entre os países. E esse índice Gini funciona o seguinte: ele vai de 0, aonde quanto mais próximo desse número, quanto mais próximo de 0 for, significa que o país vai ter uma menor concentração de desigualdade, portanto, uma maior igualdade entre a população. E quanto mais próximo de 1, a gente vai ter uma desigualdade muito latente, uma desigualdade aonde uma pequena parte concentra recursos e uma grande parte da população não tem esses recursos. Então, olha lá, o Gini é uma medida, né, estatística que avalia a distribuição de renda ou riqueza de uma população. Varia de 0 a 1, onde os valores próximos a 0 ficam maior, indicam, né, maior igualdade, os valores próximos de 1 indicam desigualdade, como eu mencionei. Então aqui tem um modelinho, ó, Gini igual a 0, representa a perfeita igualdade, onde todos têm a mesma renda. Países desenvolvidos geralmente possuem Gini de 0,25 e 0,35. Ninguém vai ser zero, mas está vendo aqui? Essa é uma média bacana para os países. Só que os países que apresentam acima de 0,4, no caso o Brasil, a gente vai ter uma situação, uma realidade de muita desigualdade. E é o nosso caso. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma camada da população que vive muito bem e ótimo, muito bacana, show de bola. Uma população que consegue
ter poder de compra, consegue consumir, consegue ter entretenimento, consegue ter saúde, consegue ter um vestuário, consegue ter uma moradia muito bom, mas vamos ter uma grande parte da população que não consegue ter nem o mínimo disso, que não vive, sobrevive, compreendem a diferença? Isso é muito sério, relacionado a essa percepção dessas desigualdades. Então, esse índice, esse coeficiente Gini, ele vai servir para medir o quão está a desigualdade de um país. Legal? E o poder aquisitivo? O que é o poder aquisitivo? Aquisitivo é de aquisição, adquirir, poder aquisitivo. Então, é a capacidade que uma pessoa tem em adquirir bens ou serviços, né? Por exemplo, na minha casa, eu tenho lá um serviço de internet, que é a mesma operadora, é internet, é celular e é televisão. Então, junto os três lá, eu tenho na mesma operadora. Eu vou falar para vocês, eu pago salgado nas minhas condições, no meu poder aquisitivo. Eu pago, eu tenho esse pacote, mas eu vou falar para vocês que que para mim é uma fatia dos meus recursos que eu pago todos os meses, porque eu preciso disso tudo. Tudo bem que a televisão é ali uma parte de um entretenimento, mas visando tudo isso, eu pago esse serviço porque eu tenho poder aquisitivo para isso, ainda que esteja ali no limite. E aí a operadora, quando eles resolveram aumentar, eu liguei lá, chiei, falei, não aceito esse aumento. Se for o caso, pode cancelar. Tá? Acabou que eles mantiveram como estava. Ótimo, mas estou dando um exemplo pessoal meu para sinalizar para vocês como que funciona esse poder aquisitivo. Tá? Então, quanto maior o poder aquisitivo for, melhor tem de ser a qualidade de vida daquela pessoa, daquela família, daquela população, daquela cidade, daquele país. Porque isso vai repercutir diretamente na alimentação, na compra de alimentos com maior qualidade, mais saudáveis. Isso vai repercutir nos vestuários, nas roupas de maior qualidade também, nos calçados adequados, no transporte. E aí eu não estou falando necessariamente que você tem que ter um carrão, mas você tem um carro ali, ou você usa facilmente o transporte público com qualidade ali, mas você tem ali aquele recurso, né, para fazer isso, você está adquirindo essa capacidade de mobilização ou simplesmente andar com o carro por aplicativo. E por último, o lazer aqui, né, onde a gente pode, que nem eu mencionei a questão do cinema, a gente tem a relação do consumir cultura, esporte, entretenimento, sei lá, se seu time preferido, né, o seu time de torcida jogue na sua cidade e você queira ver lá e levar a sua família, você vai ter aquele dinheiro para poder adquirir aquele ingresso, poder aquisitivo para isso. Pensem só, hoje em dia, uma partida de futebol, onde um pai queira levar um filho, estou falando só de dois integrantes, não estou falando nem da família inteira. Se o pai tiver dois filhos, vai levar os dois filhos. Mas pensar num pai e um filho. O pai, mãe e filho. Cada ingresso aí vai ser muito caro. E não é só o ingresso, né, pessoal? Tem o deslocamento, até você chegar no estádio, você tem ali um lanche que você faz dentro do estádio que não é barato também. E se você for somar, botar na ponta do lápis, no final, por exemplo, esse tipo de entretenimento, olha o quanto vai sair caro. E tudo bem se você tiver o dinheiro para adquirir, mas se você não tiver essa condição de adquirir, você não vai poder ter esse acesso. Então, o poder aquisitivo ele está diretamente relacionado com a capacidade que você tem ou não de consumir alguma coisa. E aí, pessoal, quanto mais a população, no geral, não tenha condições de consumir, só uma pequena parte, isso demonstra o quanto está desigual essa sociedade, esse país. E aí, para falar disso, a gente vai falar agora das origens dessas desigualdades. Pessoal, e assim, bem tranquilo de entender. Essa origem das desigualdades, ela está entrelaçada diretamente na história desse país, sobretudo se esse país foi colonizado ou não. Por exemplo, Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses.
E isso aconteceu lá nas grandes navegações. E aí, o que os portugueses fizeram quando chegaram aqui? Eles exploraram nosso pau-brasil, depois a nossa cana-de-açúcar. E aí foi a mineração, meu Deus, a mineração trouxe uma série de problemas para a gente do ponto de vista da escravidão, né? A gente enriqueceu os portugueses, eles acumularam riquezas com a gente explorando os nossos recursos. O Brasil se tornou independente, mas a gente já estava explorado demais. E aí a gente teve muita, e temos ainda, na atualidade, muita dificuldade de nos desenvolvermos. Porque existe uma relação histórica, tem outros problemas também no meio do caminho aí, mas falando da origem desse problema, é importante que a gente se conecte com a história do nosso país. Então a gente tem na nossa origem da desigualdade essa relação da colonização. E aí eu estou dando o exemplo do Brasil, mas pegue esse exemplo para entender as mais diversas situações no mundo inteiro, onde países foram colonizados e dessa colonização você teve grandes aspectos aí de exploração, né? Ah, professor, mas nem todo país que foi colonizado teve problemas. Sim, concordo, mas aí a maioria da colonização ela foi de exploração. Foram poucos os países que não tiveram essa exploração que o Brasil teve. No caso, os Estados Unidos, por exemplo, que eles tiveram exploração, sim, mas foi uma menor parte, porque a maior parte da colonização deles foi para o desenvolvimento, o povoamento lá deles, Estados Unidos, e isso gerou depois para eles uma capacidade maior de organização. Para nós aqui, não. A gente sofreu bastante. Pensem só, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E aí, só por esse fato, por si só, já nos faz entender o que isso acarretou de problema para a gente. Bom, pessoal, tá claro isso? A origem do nosso baixo desenvolvimento e dos países que são que possuem pouco desenvolvimento tem a ver com uma relação histórica. E aí vai aparecer para nós uma situação dentro desse processo que é a Divisão Internacional do Trabalho, né? A DIT. E essa primeira divisão que teve, essa primeira divisão funcionava assim. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Mas aí as colônias, nós, pensem no Brasil, o que a gente servia para os portugueses? Matéria-prima. Sempre matéria-prima. Era pau-brasil, era cana-de-açúcar, era mineração, os metais preciosos, produtos agrícolas, né? A mão de obra. Enquanto isso, aqueles que estavam explorando a gente, né? As metrópoles, eles tinham produtos manufaturados, ou seja, produtos que eram fabricados de acordo com essas matérias-primas. E essas mercadorias depois eram transformadas em produtos industrializados, fortalecendo a industrialização desses países. Então, olha lá, as colônias eram obrigadas a vender barato e comprar caro. Comprava quando as metrópoles produziam produtos com a própria matéria-prima aqui e obrigavam depois as colônias a consumir, a comprar. E aí, olha que troca é essa. A gente vendia baratinho nossa matéria-prima e depois o que tivesse para comprar, a gente comprava muito caro. Como é que a gente vai se desenvolver assim? Olha aí, uma relação de origem do nosso desenvolvimento ser tão baixo. E aí a Revolução Industrial vai marcar ainda mais essa relação. Porque na Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, acho que vocês já estudaram isso, os países que possuíam essas indústrias, eles passaram a exercer um poder diante os outros países do globo. E aí esse poder fazia com que os países que estavam controlando tivessem um domínio tecnológico, um controle comercial, e isso fazendo com que a ampliação das riquezas desses países fosse cada vez mais forte. Então, olha só como é que vai destoando um país em relação ao outro, enquanto as suas desigualdades. Isso vai criando esses aspectos de desigualdade muito latentes. E aí, se a gente reparar hoje, por exemplo, o que teve de legado, de herança desse processo de colonização aqui no Brasil e nos outros países que foram
explorados, a gente tem muitos problemas sociais e econômicos, né? E esses problemas sociais e econômicos vão gerar outros problemas, como a violência, por exemplo, a falta de habitação, etc. Então, no nosso caso, que tivemos uma industrialização chamada tardia, porque tardiamente a gente desenvolveu, né? A gente tem uma dependência tecnológica. A nossa indústria aqui ela só funciona se uma determinada tecnologia vindo de outro país conseguir atuar aqui. Então a gente tem que comprar essa tecnologia, comprar mecanismos, hardware, softwares, tecnologias, computadores, robóticas capazes de auxiliar na nossa produção industrial aqui, porque a gente não tem essa autonomia, não temos essa independência. A gente depende, não temos independência, a gente tem dependência tecnológica. Também a gente tem uma relação de concentração de terras muito forte, o que chamamos de latifúndios, né? Os latifundiários, que concentram riqueza. E os agricultores, os pequenos agricultores mais pobres, não têm acesso a essa terra, porque está concentrada nas mãos de grandes latifundiários. Isso também é uma característica muito forte de países que possuem baixo desenvolvimento. E vai gerar, por fim, aí, um crescimento desordenado. O que significa isso, crescimento desordenado? É um crescimento que não tem a menor organização dos governos, do Estado em si. Então, esse crescimento desordenado vai fazer com que as cidades tenham favelas, desemprego, falta de saneamento básico, às vezes os esgotos passam no meio da rua. A gente tem, então, problemas seríssimos relacionados a esse crescimento desordenado que é gerado, em boa parte das vezes, por um cara chamado êxodo rural. Êxodo rural é um movimento de saída da população rural em direção às cidades. Uma população que está saindo do meio rural, por que ela está saindo? Porque ela está cheia de problemas lá no meio rural. Ela não tem acesso à oportunidade para desenvolver um pedaço de terra, porque ela não tem. Então ela acaba indo para as cidades. E chegando nas cidades, às vezes elas não são, essa população não é absorvida, acolhida como se deve, isso vai gerar vários outros problemas, como a gente está mencionando aqui. E aí, pessoal, já para a parte final aqui, a gente tem uma forma interessante de medir o desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento ele é medido através do Gini, que a gente já falou anteriormente, do IDH e do PIB. Vamos entender um a um aqui? O que é o PIB? O Produto Interno Bruto. Então, ele vai medir a capacidade que um país tem em gerar riqueza, geralmente dentro de um ano, né? O PIB de um país dentro de um ano. Então, naquele ano, um país teve tanto de geração de riqueza. O que é o IDH? O IDH é um índice, assim como o Gini, só que esse índice ele é de desenvolvimento humano, onde ele vai avaliar a qualidade de vida da população, né, com fatores de educação, saúde, renda, que a gente viu lá no nosso início. O IDH ele é medido também de 0 a 1, que nem o Gini, só que funciona, o entendimento é o oposto. No Gini, quanto mais próximo de 0, é bom, quanto mais próximo de 1, é ruim. No IDH é o contrário. O IDH, quanto mais próximo de 0, significa que o país, aquela população, tem baixa qualidade em educação, saúde, renda, e quanto mais próximo a 1, significa que esse país tem boas qualidades. A gente está falando de países da Europa, Finlândia, Noruega, Dinamarca, são países com alto IDH. Países com baixo IDH, como a Bolívia, a Venezuela, boa parte dos países do continente africano, boa parte dos países do Sudeste, Sul-Sudeste asiático também. Então a gente tem esses problemas com IDH. Pessoal, e a gente tem assim a relação das desigualdades, né? Os avanços tecnológicos e as desigualdades. Eu estou gravando esse material por equipamentos tecnológicos, eu tenho meu aparelho celular, tenho meu computador aqui do lado, e nenhum desses itens aqui que eu mencionei são de empresas ligadas à produção nacional brasileira. São produtos que são importados. Meu carro que está lá fora aqui é um carro que vem de uma montadora, é um carro tido como nacional, mas a montadora ela é internacional, porque o Brasil não possui em larga escala uma montadora nacional, né? E aí a gente tem esse problema com
a desigualdade tecnológica. Então, a rápida evolução tecnológica, ela vai acentuar essa diferença entre os países, né? Enquanto ao acesso digital, às infraestruturas, a própria qualificação para as pessoas manusearem determinados equipamentos tecnológicos, né? E aí a gente tem um exemplo aqui do menino aqui de um rádio quebrado e aqui conectado aqui a 2 celulares. Então isso explica muito bem a diferença tecnológica entre os países, como se os países mais pobres, em desenvolvimento, tivessem esse nível de tecnologia e os mais ricos esse nível aqui de tecnologia. Então, para a gente finalizar, pessoal, a conclusão que a gente pode entender é que o colonialismo gerou profundas dependências e é o grande fator aí para explicar as desigualdades no mundo. A industrialização no mundo inteiro ela ocorre de forma diferente, aonde quem conseguiu dominar o mundo lá nas grandes navegações conseguiu dominar a industrialização, né? A riqueza ela é distribuída de forma desigual e o acesso aos direitos ainda é muito limitado. Educação, saúde, esse tipo de coisa ainda é muito restrita a uma parte da população, enquanto outra parte não tem acesso ou pouco acesso. Isso eu não estou falando só no Brasil, eu estou falando nos países que têm esse tipo de problema no mundo inteiro. Legal? Questãozinha aqui, gente, para a gente só fazer uma breve revisão. Número 1, o índice Gini é utilizado para medir o que, pessoal? O gabarito está aqui, mas vocês já sabem que é a concentração de renda e a desigualdade social. Valeu? E na número 2, a chamada divisão internacional do trabalho, ela estabeleceu lá no período colonial, né, as seguintes situações aqui: 1, 2, 3 ou 4. O gabarito está aqui, mas vocês já sabem que as colônias elas forneceram matérias-primas e as metrópoles produziam produtos a partir dessas matérias-primas, que chamamos de produtos manufaturados, e depois vendiam para as próprias metrópoles. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, um forte abraço e com certeza até a próxima aula, tá? Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.